Ali, deixa eu ver. Galeria, aqui vamos fechar. Close. Ok, muito boa noite. Aqui para Tatiana e para o Estevam que nos assistem nesse momento. É o terceiro encontro síncrono da disciplina. Eu peço desculpas pela semana passada, mas eu tive que fazer uma banca de doutorado de um co-orientando meu, às vezes, para que vocês entendam, né? Mestrado e doutorado se tem a possibilidade de uma co-orientação. E aí alguém de uma outra instituição de ensino superior que sabe que tu já estudou um tema, ele faz um convite e a gente co-orienta daí com a instituição parceira esse doutorando, esse mestrando. No caso, foi um doutorando lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a orientação principal fica com o professor da instituição. E o nome desse professor é alguém muito ligado à nossa matéria, é Daniel Sarmento. Vou até colocar aqui no chat para vocês. Vocês têm que conhecer os nomes desses professores, porque são eles que são a nata do direito constitucional e do processo constitucional brasileiro atualmente. Deixa eu ver. Ó, Daniel Sarmento. Depois pesquisem o nome dele no Google para vocês verem quem ele é. E o Daniel, ele era do Ministério Público e há uns 5 anos atrás ele pediu exoneração para ser advogado privado, e principalmente advogado privado de associações, para poder ajuizar grandes ações do Supremo Tribunal Federal. Então ele troca o Ministério Público pela advocacia para que ele possa atuar no Supremo de uma forma mais livre, né, como um advogado, e ele ajuizou várias das ações que o Supremo tem julgado, é da autoria dele. Então ele orientou esse menino que defendeu o doutorado semana passada e eu co-orientei. E o tema é um tema muito ligado ao processo constitucional hoje, que se chama processos estruturais. Como eu estudo isso há muito tempo, né? O meu doutorado é sobre isso, lá de 2012. Então esse menino que se chama Matheus Casemiro me convidou para co-orientar. Então eu fui ao Rio de Janeiro e fui ao Rio de Janeiro por causa que a banca foi marcada, né, na sexta-feira. A gente fez a banca de manhã e à noite eu estava voltando, não tinha como fazer, né, a call do voo. Então a gente mudou para essa semana, certo? E na banca estava, né, uma banca de peso, né? Tava o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é professor da UERJ, então ele foi avaliador interno lá da UERJ. Estava a professora Jane Reis, que é uma grande pesquisadora também da UERJ. Estava o professor Oscar Vilhena, que é hoje um cientista político, que é o cara que mais conhece o Supremo Tribunal Federal sob a ótica, né, de um cientista político. E estava o professor Juraci Mourão, lá do Ceará. Todo mundo na banca, o guri foi aprovado com louvor, distinção, nota 10, enfim. Foi uma grande tese e vai ser uma, uma tese que vai ganhar espaço logo mais no livro, enfim. Depois eu indico para vocês, mas foi muito legal, tá? Então, a gente deixou da semana passada para essa semana poder dar uma conversada. Então, como a gente está aqui nesse bate-papo, e isso é um encontro, não é bem uma aula, né? Eu já fiz eu já estou fazendo aquelas aulas de 10, 15 minutos para vocês, então aqui a gente fica mais para um debate e para dúvida. Eu pergunto inicialmente para a Tatiana e para o Estevam, que estão aqui, se existe alguma dúvida até então nesses módulos, nesses 4 primeiros módulos que foram, né, abertos para que vocês possam realizar a leitura, ver as aulas, ver os vídeos, fazer o quiz, fazer o repensar e refletir e tudo mais. Não sei, Tatiana tá aí, Estevam, pode ser também pelo chat aqui, ou pode ser, se ficar mais fácil, abrir o microfone e dizer se tem alguma dúvida, se está funcionando. Oi, Tatiana, tudo bem? Oi, prof, tudo bem? Tô abrindo aqui a câmera, Ah, mas que bom, ótimo, maravilha. E aí, tudo jóia? tudo certo. Tô começando agora, né? Eu vim agora porque é a primeira aula síncrona, né? Tô vindo com esse pessoal do IPA. Sim, aham, sim, eu me lembro de Órgãos do ti. IPA. É. Isso, aham.
Uhum. Mas tá tudo tranquilo, assim. Tô conseguindo fazer, fiz já o M1, M2, M3, né? Agora, amanhã, daí, vou fazer a M4. Tá. Uhum. E sobre o módulo, os módulos em si, a forma de aprendizado, como é que tá indo? Tá indo tranquilo? Acho que tá indo bem tranquilo e bem legal, assim, essa coisa de vários, né? Texto, vídeo. Eu sei que eu posto muita coisa. Já tá no grupo de WhatsApp? Não, eu vi que Ah, tem, mas não consegui entrar. se tu me passar, eu vou botar aqui, ó. Eu já deixo aqui até. Se tu me mandar o. Se quiser entrar, claro, né? Não é obrigatório. Sim, tá, não, vou Eu entrar vou. sim. Deixa eu ver, eu botei aqui. Assim. Eu vou botar aqui e aí quem vê depois também vai olhar o chat e aí Tá, vai ver que tá aqui. É só me mandar um WhatsApp que eu te coloco lá. O que eu tô fazendo tá, ali, Tatiana? Eu tô colocando plus. tá, E o que eu faço? Eu coloco alguma coisa que eventualmente não vai para o Moodle, mas só para fins assim de complementação da matéria de vocês. Não, o que não vai cair na prova, não vai cair nos quiz, não vai cair, né, tá, na, no pensar e refletir o que eu estou colocando ali. Ele é só né, uma forma de comunicação mais fácil, mais agilizada. Né? Vocês já têm aí também meu WhatsApp, contato como coordenador do curso, então fica bem fácil de me contatar para qualquer coisa. Mas o canal oficial é pelo Moodle. Então, qualquer coisa que tu vá perguntar sobre a disciplina em ti, faz lá pelo aviso, que daí a tua dúvida pode ser também a de outros e a gente consegue, eventualmente, né, sanar essas dúvidas de outras pessoas também. Então tá ali meu WhatsApp, é só me mandar. Aí por exemplo, é bem assim, eu tô caminhando ainda não aconteceu, mas eu tô caminhando no shopping, vejo um livro de processo constitucional interessante, vou ali, comento, tiro uma foto, mando para vocês. Tô passando numa locadora, vejo um filme que é legal, passo. Tô lendo alguma coisa assim que não acho que não precisa colocar diretamente no Moodle, né? Passo o texto ali para vocês direto pelo WhatsApp, mas é tudo extra. A matéria da aula está no Moodle. O que precisa para passar bem o semestre está no Moodle, está nas referências bibliográficas ali e tudo mais. Posso achar um vídeo no YouTube que eu acho que não precisa também para o Moodle, porque tem muito vídeo lá já, né? Muito filme indicado. Também passo por ali e é uma forma de conexão entre nós. E é só um aviso, né? Uma comunidade, né? Então não tem retorno. Então não enche aquele negócio de bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Certo? Então fica bem à vontade para depois me dar um alô ali, eu já te copio. E tu tá no Prof, mudo, o até Enad, desculpa te interromper, mas acho que tem um 9 a mais, né, na frente. 9986. Desculpa, 9. São três 9. É Não, isso? 9, o 9 tá certo. É o 6. 99-865-6811. É isso, ó. Eu botei 66, tá? 99865-6811. Desculpa. Tá? Aqui eu estou vendo que o sistema colocou, estou achando bem tranquilo quando tem alguma dificuldade, pesquiso sobre, faço anotações, etc. É exatamente isso, né? É, é uma aposta muito grande da universidade de que durante 4 dias por semana nós damos aquela aula tradicional na qual o professor é o protagonista principal, a partir também, claro, do diálogo com os alunos, com as alunas, com todo mundo. E na sexta-feira de manhã, na sexta-feira de noite, a aposta é da universidade, porque estudou modelos do mundo inteiro, que o aluno seja o grande protagonista. Né? E é exatamente isso que o sistema colocou. É pesquisar, é ir atrás, fazer anotação, ver as coisas, criar uma rotina, isso é muito importante, né? A rotina é muito importante nessa modalidade de sexta-feira, que seria essa aula online. Na verdade, esse encontro síncrono, né? Não é uma aula, mas é interessante saber que é uma aposta porque o mercado está assim. Então é o seguinte, de segunda, e nem é de segunda a quinta, não, nem são 4 dias que a gente aposta no tradicional. De segunda a quarta, a gente aposta no ortodoxo, no tradicional. A aula como a gente sempre teve. Na quinta-feira, você já começa o percurso formativo que vocês escolhem, fazendo as cadeiras que podem ser transversais ao curso de Direito.
também podem ser do curso de Direito, a gente continua na linha aquela da ortodoxia, né? A gente fazendo sempre, né? Aquela ideia professor, estudante em sala de aula, mas também vocês podem fazer, olha, eu quero fazer direito gastronômico, eu quero fazer uma cadeira ali na gastronomia, né? Eu quero fazer em outra universidade, quero fazer uma outra coisa. Vocês escolhem quinta-feira uma cadeira diferenciada ou do próprio direito, e aí sexta fica assim, essa modalidade online. Então, é uma aposta bem grande, disruptiva, né? Essa palavra está na moda, né? Tá? Então, ela é disruptiva. Então, a gente tem que criar a ideia de que sexta-feira tem aula. Tem. Esse aqui é um espaço de debate, de discussão, enfim, para que a gente possa sanar as dúvidas dos módulos. De manhã eu abri a, a, a nossa atividade aqui e foi bem legal porque tinha só uma colega de vocês, mas ela, né, fez várias perguntas. Então, o vídeo está de manhã ali à disposição de vocês, mas eu vou até compartilhar com vocês, se vocês não tiverem outras perguntas. Olha um gato aí, Tatiana. Quem é? Essa aqui é Esmeralda, assim, em tempos Olha, de aula online, eles sempre participam. olha aí, Ó. tranquilo. Eu tenho uma, tá lá no TR, lá não consigo pegar, senão eu trazia, mas é um cachorro, é o Rubble da Patrulha Canina. É, é um Shih Tzu. É um Shih Tzu. É bem querido, mas ele não sobe. Ele caiu uma vez da escada numa tempestade que ele estava com medo. Nunca mais passou no quinto degrau. Aí eu tenho que trazer ele no colo daí. Nossa, tadinho. Sobre os módulos, então, sem estresse nenhuma pergunta, Tatiana, nenhuma pergunta, Estevam, tranquilos? É. O que que vai abrir o que que vai abrir na segunda-feira, que eu acho bem importante da gente frisar. Bom, vocês já viram que desde o módulo 1 a gente está dando um gás em processo e Constituição, as relações entre processo e Constituição, né? Tá ali no outro andar ali, senão eu mostrava para vocês um outro livro aqui, mas eu posto depois, né, a capa dele. E depois no módulo 2 a gente trabalhou com processo e democracia, processo e política, né, direito e política, direito e democracia, enfim. Tá? Mas, ao mesmo tempo, não sei se vocês deram conta, a gente está sempre trabalhando com o devido processo legal. Né? Desde da Magna Carta do Rei João Sem Terra, em 1215, na Inglaterra, vocês já começaram a ver ali a história daquela que vem a ser a cláusula das cláusulas. Né? A cláusula das cláusulas, o devido processo legal. Parece que ele é um alicerce assim no qual se sustenta os castelos procedimentais que eventualmente vão existir, né, em cada ramo do processo, não só no processo constitucional. Hoje eu não sei se vocês seguem o Instagram da PUC, da Escola de Direito. É legal seguir porque sempre tem notícia nossa, né? Acabou de sair, né, a ideia do projeto de lei do controle abstrato de constitucionalidade, que é o que a gente vai estudar ali no final do semestre. E quem fez esse projeto de lei foi uma parcela grande de juristas, da qual o professor Ingo Sarlet, que é o nosso coordenador do programa de pós-graduação, fez parte como relator, e eu como convidado. Então, eu tenho um dedo meu ali nesse PL, que pode ser que mude toda a ideia de processo constitucional no Brasil. Então, está ali no Instagram da PUC o PL em si, né? Na íntegra, na bio. Daí tem a notícia, se vocês quiserem ler o PL, é só clicar na bio que vocês vão ter acesso ali ao PL. Essa notícia não chegou hoje, chegou agora há pouco. Né? A gente estava esperando, a gente estava há 3 anos esperando, né, que o PL fosse recebido no Congresso e foi recebido hoje, saiu o número, então a gente está bem feliz, a PUC está em festa, tem 2 professores na comissão de juristas, então isso é muito importante, né, para a nossa comunidade. Então dê uma olhadinha que pode ser que mude grande parte do que a gente está vendo esse semestre, como é um PL, né? Pode ser que para o semestre que vem, depois das votações nas casas, seja uma realidade, a gente esteja já estudando sobre uma outra ótica. Então a gente tá em festa hoje. Então a gente Vai está todo mundo ter que repetir a cadeira. mas é muito assim, ó. Qual é o grande problema do processo constitucional hoje? É que ele é muito disperso. O problema é esse: tem lei do mandado de injunção, tem lei de habeas data, tem lei de mandado de segurança, tem lei da ADI, tem lei da DPF. Então, o que a gente fez? Né? A gente está compilando. As pessoas chamam de código de processo constitucional, não é um código, é uma compilação.
né, das leis para quê? Para dar unidade no estudo do processo constitucional. Porque, como eu defendo, né, e alguns outros defendem, ele é uma cadeira autônoma, ela é uma disciplina autônoma, ela não pode ser confundida com processo civil. Processo civil tutela o direito do Marco e da Tatiana, do Marco e do Estevam. Processo constitucional, a batida é outra, como a gente vai ver, né, nas próximas aulas. Né? Ele tem um aspecto muito normativo, né, dentro do processo constitucional de ditar o law, né, o direito da sociedade. Então, não é no caso de cobrança de R$ 300 do Marco para a Tatiana que isso vai acontecer. Vai ser numa ação direta de inconstitucionalidade distribuída no Supremo Tribunal Federal, no qual o órgão guardião da Constituição vai poder, né, mediante todos os critérios da lei, a 9882/99 e a 9686/99, e agora, de repente, esse PL vai poder, de acordo com a lei, né, chegar a uma determinada decisão sobre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade, aí vai reduzir texto, vai manipular texto, isso tudo faz parte do jogo do processo constitucional, certo? Então, a gente está vendo, então, que cada ramo do processo, e vocês vão ver que o processo constitucional também vai ter um castelo procedimental construído em cima do devido processo legal. O devido processo legal é a base e acima dele vem o procedimento que vai ser dado tanto na Constituição quanto pela lei infraconstitucional. Então, o que vocês vão ver a partir de segunda-feira? Que o devido processo legal tem duplo aspecto. Ele tem um aspecto procedimental e tem um aspecto substancial. O que isso quer dizer, Marco? Quer dizer que, sob o aspecto procedimental, existe um rito mínimo que a Constituição diz que deve existir em todos os ramos, em todos os processos, em todos os ramos do processo. Isso é inegociável, pessoal. Vou chamar de pessoal porque o pessoal vai ver mais tarde também, tá? Isso é inegociável. Veja bem, eu tenho lá no artigo 190 do Código de Processo Civil que eu posso fazer negociação sobre rito. O procedimento pode ser negociado, o processo não. Eu não tenho como negociar a ausência de contraditório. Vai barrar no primeiro juiz que vai dizer que isso é inconstitucional. Então, eu tenho um rito mínimo que a Constituição diz que tem que ser respeitado. Veja bem, eu começo acessando artigo 5º, inciso 35. Então, eu começo tendo o direito de acesso ao Poder Judiciário. Depois que eu acesso o Poder Judiciário, veja bem, é uma garantia processual constitucional. Depois que eu acesso, eu tenho que encontrar quem lá dentro. Vocês já viram no módulo 3. Eu tenho que encontrar um juiz. Eu tenho que encontrar um juiz natural, imparcial. Né? Imparcial. Então, veja bem, ao passo que eu acesso, eu não vou encontrar alguém, né, qualquer um do Poder Judiciário. Não, eu vou encontrar um juiz investido na competência de julgar. Tanto é que existe uma outra garantia, que é a proibição da criação do Tribunal de Exceção, que está ligado ao juiz natural. Eu sei que eu vou ir para o Tribunal de Justiça, eu sei que eu vou ir para a Justiça Comum Estadual, eu sei que eu vou ir para a Justiça Federal, eu sei que eu vou ir para a Justiça Trabalhista, eu sei que eu vou ir para a Justiça Militar, eu sei que eu vou ir para a Justiça Eleitoral, eu sei que eu vou ir para alguma justiça criada previamente para julgar casos. Eu não vou criar, do nada, um tribunal, porque a gente já viu que isso é perigoso. Né? Como a gente viu ali nos módulos anteriores, né? O Tribunal de Nuremberg foi criado para julgamento dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Então tem toda uma crítica se aquele tribunal já não havia, né, pré-compreensões de condenação que era muito forte. Não sei se vocês já viram o filme, mas o filme é excepcional na estratégia da tentativa da criação de um tribunal imparcial, que era impossível. E vocês vão ver, então, né, nessa criação, na tentativa da criação, né, membros de outros países, tá? Membros, né, de distintas categorias, mas não se consegue fazer, né, um tribunal isento do nada. E tem aquele outro filme que também está recomendado ali, Justiça, com Michael Douglas. Ah, depois eu me lembro o nome do filme. O Michael Douglas onde ele é um juiz que também, em tese, cria um tribunal de exceção com outros juízes para julgamento de casos que ele não consegue, né, dar conta na jurisdição dele. Então é muito perigoso. Né? É muito perigoso essa ideia da criação de um tribunal e de não existir um juiz natural, isento, imparcial e tudo mais. Então, veja bem, então ao passo que eu tenho acesso, juiz natural, proibição de criação de tribunal de exceção, esse juiz tem que me dar contraditório. É outra garantia que está na Constituição, que é o mínimo que um processo tem que ter. Né? Então, acesso,
juiz natural, contraditório, ampla defesa, não é a mesma coisa que contraditório. Né? Eu tenho que ser dotado né, da possibilidade ampla do exercício da minha defesa, eu posso recorrer, eu posso fazer perícia, eu posso contratar assistente técnico, eu posso fazer um monte de coisa. Isso faz parte do meu direito de ampla defesa. Ligado muito ao contraditório, mas não se confunde com contraditório. Eu tenho que ter transparência, que é a publicidade dos atos processuais. Eles têm que ser públicos. Claro que existem atos que são em segredo de justiça, mas eles são a exceção, porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que os atos devem ser públicos. Eu tenho a garantia da fundamentação das decisões judiciais. Tá? Toda decisão judicial e administrativa deve ser fundamentada. Né? Alguns falam que é um direito, né, constitucional processual, outros falam que é um princípio, outros falam que é garantia. A gente elegeu o nome garantia aqui, mas vocês podem encontrar os 3 nomes na doutrina sem se estressarem, tá, pessoal? Sem se estressarem. Estão falando da mesma coisa. Tá? Então, eu tenho publicidade, tenho transparência, tenho a proibição, né, a vedação de prova ilícita no processo. Eu não posso pegar provas ilícitas e querer julgar a Tatiana. Eu não posso pegar provas ilícitas e querer julgar o Estevam. Há várias discussões sobre isso, né? A teoria criada nos Estados Unidos, né, dos fruits of the poisonous tree, que são os frutos da árvore envenenada. Uma vez uma prova envenenada, aquilo que se extrai dela, os frutos também estariam envenenados, também estariam apodrecidos. É uma discussão muito legal que tem nos Estados Unidos e tem no Brasil também. Se aceita em raríssimos casos. Veja bem, então, todas essas garantias, elas são, de alguma forma, dependentes do devido processo legal. Quando eu retiro alguma delas do julgamento, quando eu retiro de alguma delas do processo, eu estou tendo uma fissura no devido processo legal. Eu estou tendo uma ranhura no devido processo legal. Eu posso ter todas, mas se eu tenho um processo julgado daqui a 20 anos, o que eu faço? Eu estou ferindo a cláusula da garantia da duração razoável do processo, que você já viu lá no módulo 3. Porque todo o processo tem que ser concedido o direito num prazo razoável, porque é a garantia que está prevista no inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Então, a gente tem a coisa julgada, que é uma das garantias da segurança jurídica, também é uma garantia que está ligado a quê? A estabilidade das decisões judiciais que está ligado ao devido processo legal. Então, vejam bem, pessoal, essa complexidade é só constitucional. Infraconstitucional tem as leis que estão dando o quê? Densificação a cada um desses princípios. O contraditório não é o contraditório, né, só no nome, só na palavra. O contraditório encontra nos códigos, principalmente o Código de Processo Civil, tá, um monte de conceitos. Olha, contraditório é dever de influência, contraditório é não surpresa, contraditório é equilíbrio. Tudo isso está ligado às legislações que vão aí sim densificar os conteúdos. Então, o devido processo legal aguenta tudo isso. Ou ele deveria aguentar tudo isso. E isso é muito legal de vocês, né, entenderem. Há um rito para cada tipo de processo. Vocês vão ver muito isso lá no... Não sei se já fizeram ou não, porque né, podem estar vindo de outra universidade e já ter realizado a disciplina de procedimentos especiais, por exemplo, no CPC. Há um rito para reintegrar posse. Há um rito para cobrar, né, uma ação com título de crédito prescrito. Há uma ação para prestar contas, né, que não é mais prestar contas agora. Há uma ação, né, para inventariar. Há vários ritos. Cada um deles está sustentado no devido processo legal e naquilo que aquele rito tem para conquistar aquele direito material que está sendo discutido dentro do Poder Judiciário. Veja bem, então, né, sob aspecto procedimental, o devido processo legal é isso. Mas aí há pouco tempo atrás, não é muito, é questão de 100 anos. Eu não sei se vocês já viram, eu estou fazendo uns cards que você sabia, eles vão começar a entrar agora nas aulas, né? E eu estou ali trazendo alguns casos americanos, principalmente da Suprema Corte dos Estados Unidos, para vocês saberem, né? A minha tese é sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos.
Meu doutorado foi sobre a Suprema Corte. Foi um estudo comparado entre o Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte. Então, muitos casos que eu vou trazer nesses plus são da Suprema Corte. Eu trago o caso Lochner versus Nova York, que é do início do século passado, onde se começou a pensar que existiria uma segunda vertente do devido processo legal, não procedimental, mas substancial, que é se preocupar com a justiça da decisão, né? Que é se preocupar com o juízo de proporcionalidade sobre o direito que está sendo colocado em julgamento, que é um juízo de ponderação, né? Um juízo de equilíbrio sobre aquilo que está sendo colocado em julgamento, precisa ou não de uma sintonia fina, né, do julgador. Então, ao invés de ser só procedimento, agora o devido processo legal também se estuda pela sua vertente substancial. Será que eu tenho que realmente... Será que aquela lei realmente é adequada para se aplicar no caso da Tatiana? Será que aquela lei realmente é adequada para se aplicar no caso do Estevam? Será que eu não tenho que fazer aqui um juízo, né, de equilíbrio para poder aplicar, no caso concreto, o direito que está sendo aqui discutido? Esse é o aspecto substancial, então, do devido processo legal. Então, desde lá, a gente vem aí discutindo essa dupla dimensão do devido processo legal, que vocês vão, a partir do módulo 5, né, poder se aprofundar. E aí eu vou fazer algumas indicações bibliográficas, porque o devido processo legal, como vocês já devem ter sacado, né, da minha fala, né, é a raiz. É o fundamento da sustentação do próprio processo. Tem alguns autores que vão trabalhar que o devido processo legal é tão importante que tudo isso que eu falei não precisava estar nada positivado. O devido processo legal é criado por caso. O caso precisa daquilo, então o devido processo legal, a cláusula, suporta que para aquele caso tenha uma regra fora do contexto, né, jurídico positivado, mas que, de alguma forma, dê conta, né, de se chegar a uma decisão mais adequada a partir de uma leitura para essa parte da doutrina do devido processo legal. Então, o devido processo legal, ele é jovem, apesar de ser de 1215, ele é uma cláusula eternamente jovem, porque qualquer coisa que chegue ao ordenamento jurídico, ao direito, e que possa ser agregado ao devido processo, eu coloco. Eu vou colocando. Daqui a 100 anos, a gente pode estar falando de devido processo, com novas técnicas, né, novos olhares, e faz parte do devido processo. Então, não mudou. Tanto é que se vocês lerem a redação, né, da Carta Magna e lerem a redação do inciso 54, artigo 5º, né, pouca coisa mudou, né? É quase a mesma coisa. Ninguém será privado de seus bens nem sua liberdade sem o devido processo legal. Muda muito pouco a cláusula, né, a depender do contexto normativo que tu está lendo, quer seja num tratado internacional, numa constituição, né, estrangeira, ou nos documentos mais antigos, né, a substância, que nem dizia meu avô, né, o cerne da cláusula está ali prevista. O devido processo legal vocês podem encontrar também se começarem a pesquisar sobre outros nomes, isso é importante também ressaltar para vocês. Alguns vão chamar de devido processo constitucional, que também é um nome bonito. É um nome bem interessante. Eu gosto desse nome. O Sérgio Porto, por exemplo, trabalha com esse nome. Tem gente que vai trabalhar com a ideia, porque é due process of law, né? E law não é lei. Então a tradução do inglês é direito, né? Due process of law é devido processo de direito. Então alguns vão trabalhar com essa ideia, porque aí no direito tu não coloca só lei. E tu sai da legalidade estrita. Isso é importante também se dar conta, né? Porque hoje as fontes do direito são muito maiores. A gente tem precedentes vinculantes, a gente tem súmulas vinculantes. Então a gente tem o quê? Decisões judiciais hoje que vinculam o nosso comportamento, ou deveriam vincular o nosso comportamento. Se isso é verdade, então o devido processo legal deixa de ser devido processo da lei, da legalidade, e se torna devido processo de direito, porque abarca todas as fontes. E as fontes são múltiplas de direito. Então a gente precisa ter, de repente, só o olhar. Eu posso até discordar da nomenclatura, como vários discordam,
mas eu tenho que saber que legal não se refere só à lei. Né? Então, podem achar essa nomenclatura. E também podem achar uma que é bem mais contemporânea e progressista, que é direito fundamental ao processo justo. Assim, a doutrina do direito fundamental ao processo justo, ele vai um pouquinho assim, ele vai tentar se diferenciar um pouquinho da ideia do devido processo legal, mas a essência é a mesma. Se colocasse num capítulo de livro, né? Olha, devido processo legal, devido processo de direito fundamental ao processo justo, ou princípio, né, do devido processo legal, poderia ser o mesmo capítulo. Aí lá no final o cara poderia falar, né? Olha, mas é o direito fundamental ao processo justo porque está trabalhando sob a perspectiva substancial, um pouquinho mais forte. Então se chega a esse novo nome, né? Mas que na verdade, na essência, quer dizer a mesma coisa, certo? Então acho que vai ser um módulo bem rico para vocês e que vocês aproveitem bastante, tá? Aí nos outros módulos, então, né, a gente deu uma olhada nas outras garantias. A gente viu que a teoria do processo, que as relações de processo e constituição são bem fortes, né, são bem fortes, e a gente vai crescendo na matéria. Como eu acho que expliquei lá na primeira aula, a gente vai crescendo. Lá, quando a gente for ver as ações do controle abstrato, é que a gente vai entender o porquê que o Supremo faz o que faz. E por que, por exemplo, professores de processo constitucional não se horrorizam com o que acontece de uma forma. Claro que algumas coisas sim, né? Isso sempre vai ter em qualquer jurisdição. Algumas coisas saem muito da moldura. Né? A gente tenta se manter dentro da moldura. Aquilo que Kelsen falou, né, na teoria pura do direito, lá no capítulo 8º. Né? Tem a moldura que a gente, né? Olha, o julgador, né, o intérprete vai lotando essa moldura de quê? De interpretações, né? Dentro de um contexto possível. Tem algumas que saem da moldura. Bom, veja bem, mesmo saindo da moldura, se é um órgão de sobreposição, eu tenho que aceitar, eu posso até criticar. Eu tenho que aceitar e torcer para que um dia, né, num outro julgamento, ela retorne com uma nova interpretação para dentro da moldura. Mas eu tenho que saber que ela existe. Tem que saber que ela saiu da moldura, existe, e é o direito que hoje, né, rege a vida em sociedade, porque ele é erga omnes, a depender de onde é que está sendo dado. É bem realista, eu sou bem realista. Né? Eu acho que tem que ser realista com as coisas que acontecem. Posso criticar, óbvio, faz parte, né? Faz parte do contexto que a gente vive, fazer as devidas críticas às decisões que saem da moldura. Mas o que eu tenho que fazer é saber que ela existe, dizer que ela é, olha, senão eu estou incentivando que tu, né, jogue o jogo fora do direito. Não, o direito é esse agora, mas tomara que volte a ser aquele. E é assim que funciona. Então a gente, né, mais ou menos começa a se pacificar de por que o Supremo pode tomar as posições que toma dentro da ordem jurídica posta, que é posta pelo próprio Congresso a partir das leis que dão conta do processo constitucional. Então era isso, né, que eu queria mais ou menos falar para vocês. Não é aula, mas enfim, eu não consigo, como eu estou sem dar aula na graduação, é o segundo semestre, né, assim, presencial, eu fico com saudade, eu fico saudoso de falar algumas coisas, assim. Então né, quando não tem perguntas, eu vou tocar um pouquinho de matéria, assim, para poder, né, o pessoal ver mais tarde, poder de repente debater com quem está aqui, com a Tatiana e com o Estevam. Então eu fico, né, sempre à disposição aí para ouvi-las e saber se está tudo indo ok, se o modelo tá funcionando, e eu estou sempre à disposição de vocês aqui também. Tá? Tatiana, alguma coisa assim? Não, a princípio não. Eu vou até olhar, eu acho que sem ser semana que vem na outra tem de novo, né? Vou dar uma revisada se tem alguma coisa que eu gostaria de esclarecer melhor. Isso, Eventualmente daí para a isso. próxima. O bom mesmo é vir aqui com as dúvidas. De manhã foi isso, né? A colega de vocês começou a perguntar, porque viram habeas corpus, né? E tá bem completo ali o que eu falei de manhã para ela. Podem até assistir a aula da manhã, não tem problema nenhum, porque ela tá no Moodle ali. Sobre o caso Champinha, né? Aquele caso lá do casal de cantores e tal. E
dos 17 anos que ele está preso, se ele podia impetrar um habeas corpus e tudo. E aí eu fiz toda a explicação e disse, mas esse habeas corpus que vai ser impetrado, ou que pode ser impetrado, né, ele também tem o seu devido processo legal. E aí ela entendeu. Ela assim, meu Deus, então veja bem, apesar de ser um outro processo, está discutindo um processo passado, esse também é um processo que tem todas essas garantias que a gente está falando, toda a densificação legislativa infraconstitucional, e que vai discutir, sob o ponto de vista substancial, se o que ele está passando é justo ou injusto. Né? E aí que ela, né, fez o link com, né, os aspectos procedimental e substancial do devido processo legal. Então, eu vou discutir nesse habeas se o que vem sendo feito, né, é adequado ou não é adequado segundo né, o direito, né, hoje brasileiro, no caso dele, que está lá há 17 anos, se eu não me engano. Eu não conhecia muito bem o caso, eu só me lembrava lá, né? Quando vem do nada o caso, também a gente não conhece tudo, né? Então eu fui me lembrando mais ou menos e parece que era isso, né? Então, ele estar há 17 anos em uma unidade de internação, alguma coisa assim, se seria, né, justo ou injusto, assim, é esse habeas que vai, né, a partir de um novo devido processo legal, todo feitinho para esse habeas, né, saber se é adequado ou não é adequado o que vem sendo realizado, e aí, se não for, de repente estruturar condições para que ele possa, eventualmente, daqui a um tempo, se ressocializar. É assim que funciona. Não tem outra forma. Certo? Maravilha? Então tá. Qualquer coisa, tô no WhatsApp ou tô ali no Moodle ali para falar com vocês. Tá bom? Certo, Estevam? Ah, tá, ele já botou certo, professor. Certinho, prof, muito obrigada. Que é Eu isso? não sabia exatamente como é que era aqui, ó, esses É, encontros. Na próxima vez vou procurar perfeito. já vir com Vem as com as dúvidas. dúvidas dos módulos, vem com as dúvidas de qualquer coisa que a gente vai conversando aqui. Eu sou professor de processo civil, processo coletivo e processo constitucional. Então, dentro daí, e dou meus pitacos em teoria do direito, como acabaram de ver aí com o Kelsen, né? Dou meus pitacos em filosofia do direito, em direito civil, que também dei muita aula, em empresarial também, mas o, né, processo aqui, né, tá garantido. Tá? Maravilha. Valeu. Vamos se Ah, falando então. Bom final obrigada, de prof. semana. Bom fim. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até aí, Estevam. Tchau, tchau.